Bem-vindos a mais uma aula do Desafio do Latim. Então vamos, por favor, todos que ainda não acessaram o Telegram, tá? Nós deixamos aí vários stories da Escola Clássica, aí o arrasta para cima direto para o nosso canal do Telegram, tá? É um canal privado. Por enquanto nós estamos deixando assim, mas é um canal privado, então o pessoal tem que procurar só pelo nosso acesso, né? Então, nos nossos stories, vocês arrastam para cima e vão direto para o canal, ou procurem o link na bio aqui da Escola Clássica, certo? Esse aqui é o primeiro aviso que eu tenho para dar para vocês. O segundo é de que o concurso já está rolando e o pessoal já está escrevendo muito bem lá, já está comentando muito bem as lições que nós estamos aprendendo aqui nas aulas, né? Desde a primeira aula do Desafio do Latim, certo? Então já tem lá alguns comentários e hoje mesmo nós vamos aprender isso aqui, tá? Sobre o quoque, hoje mesmo nós vamos aprender. Então, logo mais eu já vou explicar isso, certo? Qualquer outra dúvida que tenham da aula anterior, principalmente, é essa aí que eu peço que vocês perguntem, né? Caso tenham dúvidas da aula anterior. Então, começando aqui, já vamos introduzir o nosso tema. Antes de mais nada, compartilhem aí a live, por favor. Façam com que esse material, com que essa proposta aqui, com que essa oportunidade do Desafio do Latim consiga chegar a mais pessoas, tá? E é justamente sobre isso que eu vou começar falando aqui na live, sobre esse problema, né, o problema da educação, tá, do latim nas escolas e nas universidades. Eu tenho um caso de um aluno, nós temos um caso de um dos alunos aqui da Escola Clássica, tá, que iniciou pelo nosso curso completo de grego e latim e manteve bastante contato, principalmente comigo, porque ele tinha muitas dúvidas, né, sobre o nosso método, sobre tudo. Nós conversamos muito e ele já havia um tempo que fazia o curso, tá, o nosso curso de latim. Então ele começou a contar, né, ele me contou aqui o que se passava na universidade dele, no estado dele, e fez alguns comentários interessantes, né? Ele disse que o departamento da língua latina, o departamento de latim da universidade dele, já não havia mais professores, tá? Que o departamento da universidade já não tinha mais nada específico para a língua latina, embora ainda tivesse ali algumas cadeiras de latim ou alguma coisa assim, já não tinha ninguém que soubesse realmente, que tivesse lido algo da literatura, então eles decidiram fechar o departamento por completo, certo? Olha só o que aconteceu, né? Então, nós pensamos sempre que a língua latina não está entre as universidades, não está nos colégios, porque se tem uma má vontade com isso. Mas, na verdade, não é só uma questão de má vontade, não é só uma questão de vontade dos professores de que não exista, até porque poucas pessoas estão em nível de julgar ou estão num nível de estudos com o qual possam julgar se é necessário ou não estudar latim nas universidades, nos colégios, até mesmo em cursos de letras, né? Mas isso acontece justamente porque ninguém mais sabe a língua latina, ninguém mais usufrui disso, ninguém mais atualiza esse conhecimento em lugar nenhum, certo? Então essa aqui é a primeira coisa que acontece no problema de não haver a língua latina nas escolas, nas universidades. Não é só um problema de má vontade, né? Ou coisa assim, ou coisa parecida, não. Principalmente porque como alguém, inicialmente, talvez há muito tempo atrás, começou a desprezar um pouco mais isso e foi saindo dos currículos, né? Mas a verdade mesmo é que ninguém mais mostrou-se apto a falar latim e a mostrar aos outros estudantes e às outras pessoas o valor que isso teria, tá? Então ninguém mais pôde divulgar a língua latina, assim como foi divulgada, por exemplo, a matemática,
né, o cálculo, a geometria em algumas escolas, e tudo isso foi realmente muito mais enaltecido e se viu um valor prático, né, um valor prático de crescimento prático do país, né, talvez no século passado, né, se viu isso com muito mais ênfase do que o estudo da língua latina, que é algo que nós não vemos os resultados efetivos, nós não vemos os resultados na prática tão cedo e também não vemos tão expostos quanto o aprendizado de habilidades ali ligadas à prática do cotidiano, coisa assim, né, ligadas a certas profissões, que o latim não, de cara não alcança, certo? Mas a verdade é essa, é que ninguém mais pôde demonstrar ou pôde atualizar aqui a importância da língua latina nas escolas, ou não só nas escolas, mas para si mesmo e para quem estivesse à sua volta, né? Então, quando nós começamos um trabalho como esse aqui, é justamente nessa ideia de que talvez vocês não saiam daqui lendo qualquer coisa em latim desse desafio, até porque é impossível fazer isso em 5 dias, é impossível, mas vocês já conhecerão os mecanismos da língua, vocês terão uma noção do que é isso e do valor dessa língua. E é isso aqui ao que eu me refiro, tá? Que todos vocês aqui que estão assistindo, todos vocês possam, ao longo do desafio, nutrir algo mais profundo pelo estudo dessa língua e possam também divulgar isso e possam dar essa noção a mais pessoas interessadas que também possam perceber o valor desse estudo, certo? Então, esse aqui é o principal recado inicial que eu tenho para vocês, que a atenção de vocês não deve ser uma atenção apenas voltada para ler algo somente para si ou para saber alguma coisa e depois desprezar, não, mas é algo que vocês entre os amigos, entre os colegas, seja lá em qual área vocês trabalharem ou estudarem, tá? Seja lá qual for a área de estudo de vocês, vocês notarão que o latim tem valor prático e ainda tem um valor que não pode ser mensurado com facilidade, que é para todos nós, certo? Isso aqui eu espero que vocês levem do desafio exatamente isso aqui junto do trabalho de vocês. Então, para todos vocês que não têm o material, agora eu vou começar a leitura do material, eu deixei lá as folhas, as primeiras páginas aí do nosso material, que é o Método Natural do Família Romana, tá? Esta aqui é a segunda aula aqui do desafio. A primeira aula nós tivemos aí né, nós mostramos o que era esse método, eu disse aqui qual foi como funciona esse método, como nós podemos começar, tá? E dei uma série de recomendações e orientações para que vocês possam apreciar de uma forma muito melhor o estudo com o método natural pelo Família Romana. Também deixei na primeira aula o concurso, falei sobre o concurso do comentário, certo? Então olha só, vamos começar aqui. Para todos vocês que já têm o material, vocês vão perceber que nós temos ali 3 imagens. O material está no Telegram. Está no Telegram, vocês podem acessar pelos nossos stories. Ali tem alguns stories em que eu digo, arrasta para cima para o Telegram, tá? Vocês encontram o material em PDF lá. Vocês podem pegar aí um computador, podem imprimir esse material, vocês devem usá-lo. Ou podem também, caso não queiram pegar agora e queiram apenas prestar atenção nas palavras, vocês podem não usar o material, mas prestar atenção nas palavras que eu digo, tá? Prestar bastante atenção no texto aqui que eu leio, e eu vou dar detalhes desse texto e vocês já podem aprender os primeiros rudimentos. Então nós temos aqui um mapa no texto, tá? Nós temos um mapa aqui na página 6 do nosso livro. Nós temos ali uma figura e nós temos 3 palavras iniciais. Insula oppidum fluvius. Insula oppidum fluvius. Olha só, primeiras 3 palavras que nós podemos aprender em latim. Vamos lá, repitam aí, quem estiver em casa pode repetir, tá? Cada uma dessas palavras do modo como eu estou dizendo. Insula oppidum fluvius. Insula oppidum fluvius. Notem a terminação dessas palavras. Um termina em A, insula. O outro em oppidum. E fluvius. Termina em us. Fluvius. Vocês acabaram de notar a diferença das terminações
dessas palavras. Quando eu disser, então, sobre as terminações ou desinência das palavras, eu estou falando disso, dessa pequena diferença no final. Insular, oppidum, fluvius. Então, na língua portuguesa, eu tenho algumas desinências, por exemplo, as desinências de gênero, eu digo ilha, tá? E sei que é uma palavra feminina. Em português nós temos artigo, aqui nós não temos. Então vamos começar. Sabendo que fluvius é rio, é o rio. Oppidum é a cidade e ínsula é ilha, certo? Memorizem essas três palavras, ínsula, e imaginem uma ilha. Quando vocês ouvirem então ínsula, vocês podem imaginar uma ilha. Quando vocês ouvirem um nome, vocês podem imaginar a cidade correspondente a esse nome. Quando vocês ouvirem flúvios, podem imaginar um rio. Pode ser qualquer rio que vocês conheçam. Ou pode ser algum rio, de preferência os rios que nós vamos citar aqui no livro. Se caso vocês conheçam, já tenham visto aí algum vídeo sobre turismo na internet, no YouTube, isso ajuda muito, né? Então, saber o nome, saber ter visto os rios ajuda para que nós imaginemos aqui cada uma dessas coisas que nós estamos lendo. Roma in Italia est. Olhem a diferença, então. Agora eu estou lendo a primeira frase do capítulo. Roma in Italia est. Olha só, se nós quisermos traduzir já é muito simples. Todos vocês podem tentar a primeira tradução de vocês. Então, olha só que simples. Roma in Italia est. Certo? Itália in Europa est. Roma in Italia est. Itália in Europa est. Grecia in Europa est. Grecia in Europa est. Italia in Europa est. Italia et Grecia in Europa sunt. Italia in Europa est. Grecia in Europa est. Grecia et Italia in Europa sunt. Nós acabamos de aprender o verbo de ligação, est. Nós acabamos de dizer aqui o nome de Roma, facilmente, nós percebemos facilmente. Grécia, Grécia, que nós vamos dizer Grécia, se escreve com C mesmo, mas nós dizemos aqui na pronúncia que estamos usando, Grécia, Grécia. E não vamos dizer na reconstituída aqui, vamos dizer na eclesiástica, então não vamos dizer Graecia, mas nós sabemos que ela se escreve assim, G-R-A-E-C-I-A, certo? Vamos pronunciar essa palavra Grécia, Grécia, tá? Lembrando que as lives de ontem, o pessoal está perguntando aí, estão disponíveis sim, certo? Estão disponíveis, vão ficar no nosso IGTV da Escola Clássica. Spania quoque in Europa est. Spania in Europa est, Itália in Europa est, Grécia in Europa est. E agora ele diz ali, Spania quoque in Europa est. Vocês já entenderam qual é a preposição que nós estamos usando aqui o tempo todo nessas frases? Já compreendem que preposição é essa? Que nós temos ali in, seria em português o nosso em, tá? Dá o sentido, então, essa preposição introduz, dá o sentido de quê? De localização. Nós temos esse in em várias línguas neolatinas, tá? Você já deve ter percebido isso de um modo bastante fácil. Italia et Grecia in Europa sunt. Então, nós temos ali est, sunt. Nós já temos o verbo de ligação no singular, est e sunt, são. Mas acontece que aqui a tradução pode ser, não é tão literal, se nós quisermos dizer isso. Como nós diríamos a primeira frase? Roma in Italia est. Nós diríamos, Roma fica na Itália. Olha só, nós não dizemos Roma é na Itália. Isso não é bom português. Então é por isso que quando nós falamos em tradução, há uma série de cuidados que nós devemos tomar. Nós precisamos
apenas, por enquanto, entender o que eu estou dizendo, tá? Vocês precisam compreender aquilo que eu estou dizendo, mesmo que seja em latim. Vocês vão entender pelos nomes das cidades, pelos nomes dos países, dos territórios aqui, e vocês vão compreender o que eu estou dizendo, vão compreender a mudança que está acontecendo nos verbos, mas por enquanto não precisam traduzir isso do modo mais completo, porque há uma série de problemas, de questões de tradução que são específicas para cada caso dessas frases que nós temos aqui. Spagna et Italia et Grecia et Spagna et Italia et Grecia in Europa sunt. Egyptus in Europa non est. Egyptus in Africa est. Egyptus non in Europa est, sed in Africa est. Gallia non in Africa est. Gallia non in Africa est. Gallia est in Europa. Gallia est in Europa. Vocês podem ver então o território da França chamado Gália aqui no mapa, certo? Vocês vão ver que ele fica aqui no mapa, fica ainda no território da Europa, pertence a essa divisão territorial, certo? Talvez ainda não tido aqui como continente inteiro, mas aqui como um território europeu, certo? Gallia in Europa. Gallia est in Europa. Syria non est in Europa. Syria non est in Europa, sed in Asia. Syria non in Europa, sed in Asia est. Arábia, quoque in Asia est. Me digam caso não estejam compreendendo alguma das frases, tá? Ou caso queiram que eu repita algo. Arábia, quoque in Asia est. Syria et Arabia in Asia sunt. Syria in Asia est, Arábia in Asia est, Syria et Arabia in Asia sunt. Podem repetir essas frases aqui enquanto vocês estão lendo, certo? Então, aqui eu não digo Síria, eu escrevo com Y, né? S-Y. Então, eu digo Syria et Arabia in Asia sunt. Germania non in Asia. Germania non in Asia, sed in Europa est. Germania non in Asia, sed in Europa est. Britannia, quoque in Europa est. Britannia, quoque in Europa est. Germania in Europa est. Britannia, quoque in Europa est. Então, esse quoque aqui, alguém me perguntou no início da frase, nós temos aí o quoque seria o também, seria a palavra também, a melhor tradução para quoque. Britannia, quoque in Europa est. Todos nós já poderíamos ter percebido isso lá na terceira frase do livro, na quarta frase do livro. Spagna quoque in Europa est. É isso que quer dizer, né? Então ele disse, primeiro, Itália in Europa est, Grecia in Europa est, Italia et Grecia in Europa sunt, Spagna quoque in Europa est. Britannia, olha só, Britannia tem dois N's. Como nós devemos pronunciar isso? Nós devemos então aumentar o tempo dessa pronúncia aqui. Então nós temos uma consoante dupla, nós aumentamos o tempo dessa pronúncia aqui. Britannia, nós não dizemos Britannia ou coisa parecida, nós dizemos Britannia quoque in Europa est. Britannia quoque in Europa est. Germania, aqui Germania não tem dois N's, embora termine em Ania ou coisa assim, em Ania, tá? Nós temos aí apenas um N, nós dizemos Germania e não como Britannia, tá? Nós temos uma nasalização a mais em Britannia. Germania et Britannia sunt in Europa. Sunt in Europa. Est Gallia in Europa?
Est ne Gallia in Europa? Nós já estamos fazendo a nossa primeira pergunta. Como nós fazemos essa pergunta? Est ne. Vocês notaram que est ne se parece com um verbo que nós já aprendemos? Est ne. Nós temos uma partícula aqui. Est ne. Certo? Então, quando nós temos esse ne, nós introduzimos uma pergunta. Essa pergunta não tem nenhuma nuance retórica, tá? Esta pergunta apenas está questionando uma afirmação. Qual é a afirmação? Gallia in Europa est. Mas agora eu quero transformar a afirmação Gallia in Europa est, quero transformar esta afirmação em uma pergunta. Eu direi então, est ne, e é mais formal, convém que nós coloquemos o verbo lá no início da frase, embora isso não faça diferença, vou falar mais sobre isso ainda, embora isso não faça tanta diferença na língua latina, tá? A ordem das frases, mas vocês já podem notar aqui, podem até ouvir apenas. Est ne Gallia, Gallia com 2 L's, nós pronunciamos Gallia. Nós não pronunciamos apenas Gallia, ou coisa assim, ó, Gallia. Não, nós pronunciamos Gallia. Est ne Gallia in Europa. Est ne Gallia in Europa. Gallia in Europa est. A resposta, por enquanto, nós não dizemos ita Gallia in Europa est. Por enquanto não há isso, porque não há também uma nuance retórica na pergunta, certo? Não é alguém que está ali dialogando e respondendo um ao outro necessariamente aqui numa cena. Quando nós temos uma cena, vocês vão notar que ao longo da leitura dos capítulos, quando nós temos uma cena, ou quando nós usamos, por exemplo, o Colloquia Personarum, que é o livro de cenas, né? O livro do teatro, com teatros ali, pequenos teatrinhos, em que os personagens dialogam, ali nós temos nuances diferentes, respostas diferentes. Mas aqui basta dizer, para a pergunta, est ne Gallia in Europa? Gallia in Europa est. Vamos ver aqui. Est, sunt são o mesmo verbo. São, exatamente. Est é o singular, sunt é o plural. Isso mesmo, pessoal. Quem puder já ir respondendo, no máximo que eu vou fazer aqui é corrigi-lo, certo? E o ne, a partícula ne, introduz uma pergunta, avisa uma pergunta junto do verbo, certo? Então nós temos ali aquilo ali que é como um advérbio, tá? Mas ele, na verdade, se soma ao verbo como uma partícula, tá? Ele se soma ao verbo como uma partícula. Então, est ne Gallia in Europa, Gallia in Europa est. Est ne Roma in Gallia, est ne Roma in Gallia. Ego vos interrogo, vos, discipuli, ego vos interrogo. Est ne Gallia in Europa, Gallia in Europa, Gallia in Europa est. Sed est ne Roma in Gallia. Est ne Roma in Gallia. Roma non est in Gallia. Roma in Gallia non est. Nós já vamos falar do num. Por enquanto, por favor, não comentem nada sobre esta outra partícula. Por enquanto, nós já vamos chegar nela. Tá? Se não nessa aula, na próxima aula. Roma in Gallia non est. Ubi est Roma? Ubi est Roma? Discipuli, vos potestis respondere ubi est Roma? Roma est in Italia. Roma in Italia est. Ubi est Roma? Roma in Italia est. Ou, melhor ainda, assim como está escrito aqui no livro, Roma est in Italia. Roma est in Italia. E agora vocês notem que tanto faz
tanto faz, embora aqui tenha uma nuance, essa diferença, tanto faz a ordem que eu uso as frases no latim. Vocês já estão vendo isso agora. Tá? Prestem atenção na ordem aqui com que as partes da oração estão trocando. Olha só, quando nós vemos aqui na língua latina essas frases, nós devemos pensar o seguinte. Muitos dizem, então eu posso embaralhar tudo. Eu posso mover as frases do modo como eu quiser e embaralhar ali as preposições. Olha, não é bem assim. A língua latina nós não precisamos, nós não podemos embaralhar absolutamente tudo que está nas frases, mas nós podemos inverter sim todas as partes da oração. Tá? Todas as partes da oração. Nós podemos inverter então o adjetivo, o substantivo, nós podemos inverter o verbo, colocar o verbo no lugar em que nós quisermos nas frases, tá? Não é como na língua portuguesa, que nós temos ali uma ordem que é a ordem que se não causa uma frase dúbia, por exemplo, nós não temos isso na língua latina, porque não há, nós desfazemos o que é dúbio, o que é confuso, nós desfazemos com o uso dos casos, e agora, logo daqui a pouco, eu vou falar dos casos. Eu vou terminar aqui a leitura deste capítulo, desta parte do capítulo, e vou falar dos casos da língua latina. Est nihilus in Europa. Não, tem mais algumas frases aqui. Ubi est Italia. Italia in Europa est. Ubi sunt. Ubi onde. Tá? Para quem ainda não compreendeu, por favor, todos perguntem aí o que não estão compreendendo, certo? E tentem acompanhar falando em boa pronúncia. Se vocês não conseguem pronunciar bem essas palavras, assim como estão na minha orientação, então, por favor, tentem pronunciar isto bem e tentem não só aprender a escrever isso, mas, por favor, mandem áudios para nós. Vocês podem me mandar áudios diretamente nos directs aí, vendo se a pronúncia de vocês está certa, não está certa, tá? Eu ouço ali rapidamente e já digo, pronuncia essa palavra assim, isso está errado, tá? Por favor, vocês podem mandar aí as dúvidas de vocês também pelos directs. Ali é bom que dá para mandar áudio. Olha só, isso aí é uma ferramenta muito boa aqui do Instagram, principalmente. Ubi sunt Gallia et Hispania. Gallia et Hispania in Europa sunt. Est nihilus. Nilo. Vocês já ouviram essa palavra, né? Ubi. Ubi é onde? Ubi. Ubi sunt Gallia et Hispania. Nós já sabemos. Ubi sunt. Né? Ubi sunt. Ou posso perguntar, ubi est Italia? Ubi est Italia? Italia in Europa est. Ubi sunt Gallia et Hispania? Gallia et Hispania in Europa sunt. Est nihilus in Europa? Nihilus in Europa non est. Nihilus est fluvius. Fluvius manius. Quod videmus in Egypto. In Egypto est. Fluvius Nilus in Europa non est. Ubi est Nilus? Ubi est Nilus? Nilus in Africa est. Ubi est Nilus in Africa est. Non est in Europa, non est in Italia, sed in Africa, in Egypto est Nilus. Renus, ubi est? Ubi est Renus? Renus est in Germania, est fluvius, manius, quoque manius in Germania est. Non est in Italia, non est in Egypto, non est in Gallia, est fluvius in Germania. In Germania est. Nilus fluvius est. Nilus fluvius est. Nilus renus fluvii sunt. Renus fluvius est. Renus fluvius est. Nilus et renus fluvii sunt. Fluvius fluvii. Fluvius fluvii. Unus fluvius, duo fluvii. Nilus et renus fluvii sunt. Danuvius quoque fluvius est.
Danuvius quoque fluvius est. É ubi, onde, ubi. Danuvius quoque fluvius est. Renus et Danuvius sunt fluvii in Germania. Fluvii sunt. Digam qual é a parte principal aqui que não pegaram ou os trechos, tá? Ou também podem esperar aqui e depois assistir a live na íntegra, certo? Ou pegar também o material no Telegram, que é importante, caso tenham dúvidas aqui do que está escrito. Renus et Danuvius sunt fluvii in Germania. Fluvius unus est. Então, qual é o singular? Fluvius. Como é o plural? Fluvii. Se eu tenho a palavra fluvius, eu digo o plural desta palavra, tá? O plural, no caso em que nós estamos vendo aqui, eu digo o plural em i, fluvii. Certo? Então, se ela é masculina, se ela é uma palavra assim como fluvius, eu terei este plural e não outro. Se ela é uma palavra como fluvius, certo? Renus et Danuvius sunt fluvii in Germania. Tiberis fluvius in Italia est. Tiberis fluvius in Italia est. Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre outras coisas que aconteceram aqui na nossa parte 1. Vocês notaram? Quem não notou aqui, o que acontece? Essa pronúncia aqui é muito parecida com a pronúncia do italiano, é a pronúncia eclesiástica, certo? Então, por enquanto, em termos de pronúncia, basta que vocês imitem o modo como eu estou falando. Tá? Imitem ao máximo aqui e reparem nas anotações, nas orientações de pronúncia que eu dou ao longo da leitura. Como, por exemplo, sobre os dois N's, como, por exemplo, quando, agora eu vou falar de algo muito importante, quando eu estico, tá? Quando eu estico aqui uma sílaba no fim da palavra. Olha só, a primeira frase do nosso livro eu li, Roma in Italia est. Eu estico a última letra que está ali em Itália. Eu estico a última letra que está ali. Por quê? Porque aconteceu, prestem bem atenção nisso agora, aconteceu uma mudança de caso. Olha só, se eu disser apenas Itália, como eu tenho na próxima frase, Italia in Europa est, o que é a Itália nesta frase? O que é a Itália? A Itália aqui é claro, é o sujeito dessa frase. Italia in Europa est. Mas na primeira frase, eu vou perguntar a vocês, a função de Itália é a mesma que na outra frase? Vamos ler ali, Roma in Italia est. Qual é a função, tá? Qual é a função de Itália nesta frase aqui? Ela tem uma função diferente. Agora, olha só, ela é em Itália, in Itália, ela tem a função, tá, de dar uma localização. Ela é uma localização, ela é algo que nós acrescentamos ao sentido do verbo aqui. Ela é algo que nós acrescentamos ao sentido nós acrescentamos como informação de Roma. É algo que nós estamos falando sobre Roma. Ela não é, Itália, aqui nesta frase, in Italia, não é como Itália, in Europa est. Notem isso. Quando eu digo Itália in Europa est, esse Itália, que é o sujeito da frase, é o caso nominativo. Quando eu falo no caso nominativo, não é o caso locativo. Nós vamos aprender o caso locativo depois, mas não é o caso locativo. Olha só, Itália aqui é um nominativo. Nominativo, notem que o nome desse caso, ele já diz algo por si mesmo. Nominare, nominativos, é o caso que dá nome. É o caso que dá nome, é o que torna esta palavra
simplesmente denominada, certo? Então, quando eu digo meu nome em latim, eu digo Eduardus, por exemplo, eu digo Eduardus, tá? Eu digo outros nomes em latim, Marcus, Julius. Eu tenho o caso nominativo, quando eu digo os nomes assim. E esse caso é usado justamente porque dá nome à palavra. E por ele apenas dar nome, por ele apenas ser a palavra sem necessariamente uma função inicialmente, ela vai ter a função nas frases de sujeito, mas quando eu digo a palavra solta, eu digo Eduardos, eu digo Marcos, eu tenho o nome, simplesmente o nome, aquilo que identifica aquela palavra pela primeira vez, tá? Então, quando eu tenho uma frase, necessariamente alguém faz, ou alguém ou alguma coisa é algo, tá? Ou pertence a algo, ou está em algum lugar, nós notamos que sempre estamos falando de algo da realidade. Este algo da realidade, normalmente, vocês devem concordar comigo, é representado pelo sujeito das frases. Este sujeito das frases, aquele que faz algo, eu digo João foi à farmácia, o sujeito da frase é João, certo? Depois o a farmácia, isso tudo já são outras funções, já tem outras funções nessas frases, tá? Nós chamamos de funções sintáticas, tá? Aqui, quando eu digo Itália, in Europa est, ela tem a função de sujeito, tá? Ela é o caso nominativo. Quando eu digo Roma in Italia est, apenas Roma tem o caso nominativo. In Italia já é outro caso. E na língua latina, esse caso, que é o caso que dá a localidade, que nós chamamos aí de adjunto adverbial na língua portuguesa, tá? Normalmente será um adjunto adverbial, é o caso ablativo, certo? Então nós temos aqui o ablativo singular, está no singular ainda, não temos duas Itálias, temos apenas uma, então eu direi in Italia. E só do fato de esticar a pronúncia, de esticar o tempo da última sílaba que eu tenho na frase, eu já tenho o caso ablativo de Itália. Embora eu diga no nominativo Itália, agora a diferença será no ouvido. Isso é muito importante, que essas diferenças de casos se dão muito e muito mais, na maioria dos casos, vão se dar no ouvido, e nós podemos perceber pelo ouvido. Então eu direi Roma in Italia est. Eu não posso dizer Roma in Italia est. Não, Roma in Italia est. Certo? Eu tenho essa pronúncia que se dá pelo ouvido, eu ouço a diferença do caso. Então, nós temos mais casos ablativos aqui. Nós temos, por exemplo, aqui, Grécia, escrito, eu poderia dizer como seria o ablativo de Grécia, de Grécia. Seria Grécia. Como é o ablativo de Europa? Eu digo Europa. No nominativo. No ablativo eu direi Europa. E aqui, no caso, eu usarei sempre com esta preposição in e direi in Europa. In Europa. Certo? Então, todas as vezes que eu tenho essa preposição, vocês devem reparar, todas as vezes que eu tenho essa preposição, essa preposição transforma aqui a palavra. Ela transforma uma palavra que estava no nominativo, ou que nós conhecemos no nominativo, para outro caso, porque agora ela tem uma função diferente nessa frase, certo? Ela tem uma função diferente e agora ela já não é mais o sujeito da frase, ela já não é mais algo caracterizado, que será caracterizado por um verbo, mas ela é algo aqui que caracteriza o verbo e que dá uma localização. Aqui em específico nós temos apenas ablativos usados no sentido de localização, certo? Da resposta à pergunta onde, ubi est, in Europa, in Italia. A resposta sempre deve ser dada, então, com ablativo, certo? Então, vocês já notaram, eu já disse aqui para nós qual é a diferença dos casos. Os casos estão aqui na língua latina para que nós saibamos usá-los como mecanismo. Eles são o grande mecanismo da língua, certo? Nós devemos, portanto, saber como as palavras se transformam em caso. Então, se eu quiser saber como a palavra ínsula, aqui eu disse os nominativos, né? Eu disse as três palavras inicialmente nesta aula, no caso nominativo, ínsula, oppidum, fluvius, tudo no nominativo. Se eu quiser ter o ablativo dessas palavras, eu direi ínsula, assim como Itália, eu direi Italia.
eu direi insula. Depois em oppidum, eu direi oppido, porque é uma palavra neutra. Oppido é o exemplo aqui do grupo de palavras neutras que nós mais vamos ver na língua latina. Depois, insula é o grupo de palavras femininas que nós mais veremos, que começa em A no nominativo e depois o ablativo será insula. E depois fluvius, como eu direi que algo está no rio, eu direi influvio. Esse é o ablativo de fluvius, será fluvio. Influvio Nilo. Influvio Nilo. Então de us eu terei o. Muita atenção para essas desinências, tá? A partir de agora, nós não ouvimos mais a língua pensando do mesmo modo. Nós ouvimos uma desinência diferente, esperamos uma relação diferente de uma palavra na frase. Certo? Eu vou deixar lá no Telegram hoje. Então, para todos que estão aqui no desafio, isso faz parte do desafio, tá? Eu vou deixar lá a pronúncia de uma pequena oração, que é traduzido em português como Santo Anjo, né? Santo Anjo do Senhor ou algo assim. Então tem lá, Angele Dei. Eu vou falar um pouco sobre isso no Telegram. Por favor, acessem lá o Telegram. Nós falaremos melhor sobre isso. Mais dúvidas, pessoal? Últimas dúvidas da aula. Nós lemos aqui a primeira parte do primeiro capítulo. Está nos materiais do Telegram. Podem procurar, podem ler por si mesmos e notar as diferenças que acontecem aqui entre as palavras, notar o uso das conjunções, notar o uso das preposições e depois me perguntar a troca de singular para o plural. Essa é a missão, esse é o tema de casa de vocês. Releiam o capítulo e notem essas diferenças. Certo? Vamos ver aqui as dúvidas. O grego clássico e koiné também seguem esse princípio de declinações, mesma lógica, certo? Sim, é a mesma lógica, com uma declinação, um caso a menos. Lembrando que eu falei aqui, caso nominativo e caso ablativo são casos, são flexões. Quando eu digo flexões, eu digo do verbo, é no mesmo sentido do verbo fletir, é do mesmo sentido do verbo quebrar, certo? Então, são flexões. Nominativo e ablativo são dois nomes de duas flexões diferentes. São a flexão de caso. Tá? Então, quando a palavra flexiona em caso, ela pode ser, então, nominativo, ablativo, dativo, genitivo, acusativo, certo? Ela pode ter esses casos e nós vamos aprender muito bem essas situações ao longo do estudo. Tá certo? Nós nunca vamos ter isso. Isso não vai acumular na nossa cabeça de um jeito completamente confuso, porque o nosso material não permite que isso aconteça. Ou melhor, se nós formos com calma, fizermos isso aqui bem, isso não vai acontecer. Nós não vamos confundir os casos. Isso é muito importante. Tá? Então, quando eu digo aqui sobre nominativo, ablativo, isso aqui são casos da língua. São os casos. Tá? Então, um nome como flúvios varia em quê? Em número, pode ser o quê? Singular ou plural. Vario também, aqui no caso, flúvios não tem variação de gênero, mas ele tem um gênero, certo? Então, as palavras variam também em gênero. Flúvios, no caso, é masculino, tem o gênero masculino, termina em us. Assim como ínsula tem o gênero feminino, terminado em a, nesse caso. E depois podem variar as palavras em caso. Então, o caso seriam essas relações que vão ter aqui nas frases, como eu expliquei sobre a diferença de in Italia e apenas Itália. Então, nós temos que sempre reparar a combinação dessas três características nas palavras latinas. Primeiro, nós reparamos no gênero, nós devemos ali notar o gênero primeiramente, depois nós reparamos o número, ou depois, ou ao mesmo tempo, e o caso. Por fim, o caso. Tá? Isso aqui é realmente muito importante. Na verdade, nós temos a combinação dos três sempre ao mesmo tempo. Certo? Nós podemos pensar isso, nos perguntarmos em ordem, mas nós temos sempre os três ao mesmo tempo. Então, pessoal, eu espero que tenha sido de bom proveito esta live. Eu espero que tenha sido uma aula que vocês tenham levado algo consigo, que vocês já possam ler essa primeira parte do capítulo e que vocês possam exercitar essa primeira parte do capítulo. Lá estão os exercícios
no nosso Telegram e podem tirar dúvidas à vontade. Pessoal, fico por aqui, agradeço a presença de todos vocês, compartilhem sempre aqui as nossas, para quem vocês saibam que tem interesse, que quer estudar latim, vocês já estão vendo que nós estamos começando, arrancando aqui do zero, com um texto inicial, simples, mas nós já estamos compreendendo os mecanismos da língua latina e todos vocês já podem agora, já têm uma noção melhor. Imaginem agora como são os textos na língua latina, imaginem como isso tudo muda bastante da nossa língua portuguesa, mas não é lá um bicho terrível de 9 cabeças, não é a hidra do Hércules, certo? Muito obrigado a todos. Espero que tenha sido de bom proveito. Estão livres para conversar conosco, para enviar as tentativas de pronúncias de vocês pelos directs também. E, por favor, vejam lá o Telegram, compartilhem o Telegram também. Lá tem as informações, lá tem os textos para o acompanhamento aqui da aula e vai ter muito mais material lá. Não esqueçam também do concurso do comentário sobre a lição da aula e espero que vocês todos se atentem a essas regras que estão lá, que é justamente para que sirva também de estudo para todos vocês. Muito obrigado, até amanhã no terceiro dia do Desafio do Latim.